O que torna as coisas especiais na vida é a maneira como as fazemos. O significado especial que concedemos ao trabalho é a maior fonte de motivação para realizá-lo bem. Por isso a importância de vivermos apaixonadamente, com entusiasmo e alegria. Logo, o Pensando o Especial do Dia do Trabalho irá falar sobre o trabalho, uma reflexão sobre Tripalium e Poiesis, um recorte histórico para que nós possamos entender um pouco mais sobre esse momento, sobre esta ação tão significativa em nossas vidas. Vamos lá então? O trabalho é um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. E quando nós procuramos a origem da palavra trabalho, o que nós encontramos nas pesquisas? A palavra trabalho ela é originária da palavra tripalium, do latim. E você encontra dois significados aí bem distintos, assim, importantes. O que seria então? O tripalium era um instrumento feito de 3 paus aguçados, algumas vezes munidos de pontas de ferro, no qual os agricultores batiam o trigo, as espigas de milho, para raspá-los e esfiapá-los. A maioria dos dicionários, contudo, registra tripalium apenas como um instrumento de tortura, que teria sido originalmente, ou se tornado depois. O tripalium ainda é um instrumento de tortura romano, uma espécie de tripé formado por 3 estacas cravadas no chão na forma de uma pirâmide, na qual eram supliciados os escravos. Daí derivou-se o verbo latim trepaliare, que significava inicialmente torturar alguém no tripalium. Assim, é muito aceito na comunidade linguística que esses termos vieram a dar origem às palavras no português trabalho e trabalhar. Embora no sentido original, trabalhador seria o carrasco e não a vítima. Logo, enviar alguém ao tripalium era sinônimo de obrigar ao sofrimento, dor e ainda à exaustão, ideias ainda hoje muito associadas ao trabalho profissional. Como muitas pessoas se sentiam ao longo da vida obrigadas a trabalhar para sobreviver, ocorreu a generalização do termo e do sentido intrínseco de trabalho como sendo algo penoso. Daí a melancolia do domingo à noite. Afinal, amanhã é segunda-feira, dia de voltar ao trabalho. Dia de voltar, é o tripalium. E como que nós entendemos então o trabalho, a evolução da palavra e o significado que as pessoas dão para o trabalho em suas vidas? Se a gente procurar na Bíblia, o sentido bíblico, para aqueles que são adeptos da teoria do criacionismo, nós encontramos também a palavra trabalho ou a origem do trabalho como um castigo, como algo penoso. Em Gênesis 3:19 está escrito assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Então, Adão e Eva pecaram e, como castigo, foram expulsos do paraíso, onde eles tinham tudo do bom e do melhor, e para que eles pudessem ter o seu pão, para que eles pudessem sobreviver, teriam o quê? Que trabalhar. E segundo a ciência, como é que se deu o trabalho, ou a origem do trabalho? No campo científico se diz que a origem do trabalho se deu logo após a Era Glacial, há pelo menos 150 mil anos, que devastou todo um tipo de vegetação, que era a principal fonte geradora de alimentos da época, o que mudou o hábito de toda a humanidade. Uma espécie que já contava com um número muito pequeno, um número considerável de indivíduos para sua preservação, e estavam destinados à extinção total. Nessa época, antes da devastação total do gelo, o homem ainda não era dado à caça, e sua dieta era composta por frutos colhidos das árvores. Porém, com o fim desta mordomia, o homem teve que adaptar seu paladar e passou a sobreviver, passou a se alimentar de insetos, os quais, na sua maioria, eram ricos em vitaminas necessárias ao organismo humano, promovendo assim a preservação da espécie. Nesse período,
que perdurou por milhares de anos, cada indivíduo providenciava o seu próprio alimento, e o trabalho de coletar os suculentos insetos se dava de acordo com a necessidade de cada um, não havendo uma periodicidade obrigatória para isso. Assim, nós podemos dividir a história do trabalho através do modo de produção que o homem desenvolveu ao longo da história, que são os regimes de trabalho primitivo, escravo, feudal, capitalista e comunista. O regime de trabalho primitivo. Este é o primeiro modo de produção que, através das comunidades primitivas, com o avanço das primeiras ferramentas, estas que eram feitas de pedras, espinhos e pedaços de lascas de árvores. Assim, o homem buscava saciar as suas necessidades básicas, e todo o trabalho era na busca de melhorias voltadas para a atividade do dia a dia, como alimentar-se, abrigar-se e também defender-se dos seus inimigos. Regime de trabalho escravo. Com o avanço das novas formas de trabalho surgem as relações de poder, onde quem detinha o poder se tornava senhor de escravos. Estes, os escravos, faziam os mais diversos trabalhos, desde a construção de palácios até trabalhar como doméstico na casa dos seus senhores. Este modo de trabalho perdurou até o fim do período antigo, quando o Império Romano do Ocidente cai. E com os anos, este modo de trabalho também vai perdendo a sua força e legitimidade no Ocidente europeu, sendo a escravidão não mais viável economicamente, como também socialmente. E daí você ainda pode se perguntar se a escravidão, o trabalho escravo, eles realmente terminaram nesta época. A gente sabe que não, até por conta de tudo que nós já vimos no decorrer da história, mas isso aí forma um outro capítulo muito extenso, onde não só a força de trabalho, mas como vários outros temas aí, que interpelam a humanidade, que interferiram radicalmente na vida aí de milhares e milhares de pessoas através da história, e nós iremos aí também, com muita atenção trabalhar esses temas em outros vídeos. Regime de trabalho feudal. Com o avanço das tribos bárbaras na Europa e também com a queda do Império Romano no Ocidente, a escravidão perde a sua força e surge a Igreja medieval com um grande controle social. E com o avanço da ruralização na Europa, o campo ganha força, aparecendo uma nova ordem social, que é o feudalismo, onde o trabalho do servo estava preso ao senhor feudal, que provia o seu servo de proteção militar, e os seus servos cuidavam das terras do senhor feudal. Regime de trabalho capitalista. O capitalismo é um sistema que passa por evoluções constantes. Foi o que mais gerou formas e meios de trabalho para os homens. A sua fase inicial, o capitalismo inicial, ele tem início no fim da Idade Média, com as caravanas que apareceram no tempo das Cruzadas no Oriente. Regime de trabalho socialista comunista. Dentro da teoria marxista elaborada no século XIX, comunismo e socialismo seriam duas etapas sucessivas no desenvolvimento da sociedade humana, ocorrendo após o colapso do sistema capitalista. O socialismo seria caracterizado pela abolição da propriedade privada dos meios de produção e a instalação de um Estado forte, ou seja, a ditadura do proletariado, capaz de consolidar o regime e promover a diminuição da desigualdade social. No comunismo, o próprio Estado seria abolido, com a instauração de uma igualdade radical entre os homens. E após esse histórico aí da palavra trabalho e também os modos de produção, os regimes de trabalho, nós podemos também dar uma olhada em como os gregos enxergavam o trabalho e qual o sentido que eles davam para a palavra trabalho. Os gregos hedonistas, por sua vez, utilizavam a palavra poiesis. Poiesis, isso mesmo, essa palavra difícil aí que apareceu aí embaixo, com o significado inicial de criação, ação, confecção, fabricação
e, posteriormente, a arte de poesia e faculdade poética. Isto, em português, deu origem à palavra poesia, resgatando o sentido helênico de atividade que revela a beleza do espírito, envolvendo, portanto, prazer e satisfação. No livro O Banquete, de Platão, que nós já citamos aqui no canal, o termo poiesis é encontrado com 3 significados, ou seja, 3 caminhos para entender poiesis, que seriam a poiesis natural, que é associada a ter filhos. Também a poiesis social, que é associada ao heroísmo. E por fim, a poiesis da alma, associada ao cultivo de uma vida virtuosa e voltada ao conhecimento. Logo, a poesia é percebida como um fruto da alma, uma maneira de transcender o momento presente e eternizar a nossa participação no mundo, deixar um legado, enquanto o trabalho é enxergado como um castigo ao qual somos submetidos. E daí vem aquela questão, aquela pergunta: quem você imagina que é mais feliz? Aquele que se identifica ou aquele que identifica trabalho como tripalium ou como poiesis? A maneira como fazemos as coisas e a qualidade dos resultados que obtemos depende das razões que nos levam a fazê-las, do nosso grau de entusiasmo e paixão ao realizá-las. Imprimimos nosso estado de espírito em tudo o que fazemos. O significado, o senso de missão, a construção do novo, do belo e do melhor permeiam as melhores realizações da humanidade em todas as áreas. E daí, já que nós estamos fazendo esta reflexão, é sempre bacana se perguntar, é sempre bacana se questionar, Ou seja, uma das questionamentos é como você se sente em relação ao seu trabalho, Se questiona por conta dessas coisas aí. Outra também é por que eu faço isso? E você encontra suas causas, as razões que o levam a fazer as coisas. Também, para que eu faço isso? Você encontrará o significado, a finalidade pela qual você o faz. Você faz essas coisas, você faz o seu trabalho. Procure encontrar os melhores porquês e paraquês. Preencha sua vida de poieses e elimine de uma vez o tripalium. Afinal, o fato de que possa haver dor e sofrimento em vários momentos da vida não pode e não deve transformá-la em uma tortura. A vida é feita de escolhas. Então que possamos nos dedicar a fazer as melhores escolhas. Afinal, é nossa vida. Que possamos ser, sim, poetas da criação e auxiliar na construção da história do mundo, evoluindo, realizando-se e vivendo de verdade.